Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37, é rico em significado para a nossa fé e a definição do nosso cristianismo. Leia aí o Evangelho para esse 22 de setembro de 2024 e refletiremos sobre ele logo após a vinheta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu faço aqui, enfiado nesse seguimento de Jesus? Eu busco somente a igreja composta por pessoas que dizem segui-lo? Eu busco os benefícios que esta igreja eventualmente pode me oferecer frente às necessidades que passo? Eu busco enfrentar as angústias com o existir premido pela extinção da vida, pela morte? Eu busco um sentido para minha vida, mais do que entender tudo isso, de seguir Jesus, de igreja, de vida espiritual, de fé, de doutrina, de educação cristã, de fundamentação. O que é que eu busco aqui, nessas fileiras? Imagino que estas e muitas outras são as perguntas de pessoas que participam quase diariamente, no mínimo aos fins de semana, de atividades religiosas. E depois disso ainda preciso perguntar: com que Cristo eu me deparo nessas atividades? Quem é Jesus nessas atividades, desse tipo de igreja por onde eu perfilo a minha fé ou a minha religiosidade? Enfim, são muitas perguntas. Alguns chegam a algumas respostas e se afastam das igrejas. Outros balançam. Outros aprofundam as suas raízes de fé. E outros ainda apressam o passo para entender o que buscam. Encontrar alguma resposta para esse cabedal de perguntas. Neste evangelho que eu sugeri a leitura para vocês, e levo a sério a minha sugestão, nós nos deparamos com Jesus saindo do meio da Galileia e se reunindo à parte em Cafarnaum com seus discípulos, preocupado com eles, em fundamentar a sua fé, enraizar a sua fé no reino que ele, Jesus, propunha, trazia, entregava para eles. Na caminhada ele percebeu que alguns discípulos, ou todos eles, mais para trás, conversavam acaloradamente entre eles. Ao chegar em casa, em Cafarnaum, ele disse uma coisa e perguntou outras. O que ele disse é que ele, o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Jesus falou claramente do destino dele
em Jerusalém, o enfrentamento da cruz e com ela todo o sofrimento, como nós ouvimos, vimos, refletimos no Evangelho do domingo passado. Quem não refletiu para entender melhor esse, assista aquele. Leia os comentários das pessoas lá, que são maravilhosos. E Jesus, então, agora fala mais claramente em morte. Eles o matarão. Jesus não falecerá, será morto. Jesus não adoecerá, será crucificado. Jesus não será vítima de nenhum vírus, mas do assassinato na cruz. Claramente. A seguir, o evangelista Marcos, nesse trecho que sugeri a vocês, diz que eles não entenderam nada. Eles não entenderam o que Jesus falou, ainda mais quando Jesus disse que no terceiro dia ressuscitaria. Aí que eles não entenderam mesmo. E a pergunta que Jesus fez é a que mais os interessa entre tantos assuntos aqui desse trecho. É: o que vocês conversavam enquanto caminhavam? Eles silenciaram. Não disseram o conteúdo de suas conversas animadas. Mesmo que Jesus afirmasse, como vimos no domingo passado, que ele sofreria muito em Jerusalém, e deu o nome dos algozes, das correntes ideológicas, teológicas e políticas dos que o maltratariam. Os fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes. E o texto implicitamente se refere ao fermento de Herodes, ao mal, ao ódio disseminado por Herodes em toda essa região que ele governava, como preposto de Roma, do Império Romano, na região da Galileia. Jesus foi claro, mas os discípulos não entendiam, continuavam conversando, e o conteúdo da conversa era este: quem de nós será o maior no reino de Jesus? O reino a que eles se referiam era vertido, um conceito vertido do triunfalismo, de que esse Jesus tão aclamado, esse Jesus tão buscado, esse Jesus tão tocado, esse Jesus tão louvado pelo caminho, por todos e por todas, tão questionado, e só são questionadas as pessoas que têm algo a oferecer, só podia acabar sendo rei de Israel, rei que expulsasse o Império Romano, rei que se desfizesse das legiões romanas e criasse as suas próprias legiões. Eles discutiam a partir desta noção triunfalista de um Messias que viria a cavalo rebentar com todos os males e implantar o seu reino. Quem de nós será o maior? Depois de Jesus, quem de nós vem? Depois quem? Quem mais? Quem mais? Vinham 12, tinha que encontrar um cargo para cada um. E a surpresa é que Jesus disse: entre vós não será assim. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em outras palavras, Jesus funcionava, atuava noutra onda, emitia outro diapasão, regia com
outro ritmo que eles não conseguiam entender. E eu diria, milhões de ditos cristãos, ditas cristãs, não entenderam. Não entendem ainda. Por isso as minhas perguntas introdutórias à nossa reflexão. Os discípulos que não entenderam que Jesus ensinou sobre o serviço, ser o último para servir, se deixavam reger pela noção triunfalista do messianato de Jesus, que chegaria em Jerusalém acompanhado dos seus anjos, suas potestades celestiais, e afastaria todos esses malvados do caminho, para implantar algo que ainda hoje tem gente que prega sobre isso. Eu diria que esta visão triunfalista de um Cristo do trono, alvo de louvores, de riquezas, de poder econômico, poder de direção das nações, acima da ONU, acima de tudo mais, até porque esta ONU não vale para nada, é a mesma que domina hoje amplos setores destes que seguem, que se dizem de igreja, mudando alguns termos para os que são de igreja. Agregados, seguidores, cristãos, evangélicos, católicos, não sei o quê, são orientados pela visão triunfalista de um Cristo que resolve todos os problemas de forma triunfal, que não se precise de medicina. Pelo contrário, se nega a medicina. Não se precise de ciência. Pelo contrário, se nega a ciência. Que não precise de educação. Pelo contrário, se nega a educação como coisa deste mundo, coisa mundana. Mas de um triunfalismo que convive, que vizinha, que se inspira no poder dominante dos poderosos, que escravizam, que destroem as nações, destroem as convivências tribais, destroem as tradições comunitárias para se imporem, usando ainda as pessoas, as próprias nações, as comunidades das próprias nações, as raízes tradicionais das nações, como escravas para roubarem as suas riquezas. Servirem de mão de obra barata, com baixo custo, sem custo nenhum, para aqueles que tudo roubam. Esta é uma visão triunfalista do Messias. Esta é uma visão que oferece postos de comando, de poder, de usufruto de oportunidades e oportunismos, que ainda domina o cristianismo em sua grande parte. Hoje atravessou a Idade Média com as suas cruzadas, chegou às colônias com seus colonizadores, chegou ao Brasil e ao mundo através das suas missões protestantes evangélicas do norte, com este objetivo triunfalista. Basta consultar os hinos que eram cantados, os cânticos entoados, para perceber nas suas letras esta visão de um Jesus triunfalista. Mas Jesus disse àqueles que estavam lá na Galileia, lá em Cafarnaum com ele: entre vós não será assim. Isto é, não é este o modelo orientador de vossas mentes, vossos pensamentos, vossas palavras e vossas ações. Pelo contrário, quem quiser ser o maior mesmo, e tem que ser o maior, tem que ser o último para servir a todos. Isto é, Jesus propõe uma ruptura com este modelo dominante. É evidente que o reino que Jesus traz tem que ocupar
mentes, palavras, pensamentos e ações, praxis, na ruptura. Os discípulos dele não podem ser iguais aos funcionários das alfândegas, dos escritórios, das legiões do Império Romano e nem mesmo iguais aos funcionários do Templo de Jerusalém, entre os quais muitos desses funcionários o esperavam em Jerusalém para matá-lo. A ruptura que Jesus produz desordena tudo num modo de integrar o reino dele aqui e agora. Ele instala formativa, consciente e convertidamente nos seus discípulos e discípulas a matriz do serviço, que aqui no grego de Marcos e dos outros evangelhos paralelos que tratam do mesmo assunto é a palavra diaconia, do serviço, uma palavra muitas vezes desgastada, uma palavra incompreendida, esvaziada, mas que é a matriz do discipulado, é a matriz que determina fidelidade, a matriz que demonstra a compreensão do que é, de fato, Jesus e por que segui-lo. Tanto que Atos dos Apóstolos, após a ressurreição, após o Pentecostes, em meio a uma tremenda crise de uma Jerusalém devastada pelas guerras, pelo terror, como sempre, com uma avalanche de pobres, de fome, de miséria, que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eram convocados a compartilhar, a suscitar o compartilhamento de comida, de alimentação para todos, como conta Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para todo o povo, inclusive os estrangeiros que aí viviam, como os gregos. Era tanta demanda que os apóstolos tinham que se dividir entre pregar, entre ensinar, entre propor a nova orientação que vinha do túmulo do Cristo ressurreto, a Páscoa mencionada por Marcos, que eles tiveram a inspiração de usar este conceito do serviço e eleger 7 diáconos para servir as mesas, para compartilhar a alimentação, para saciar a fome crônica que tomava conta de todos. Diaconia, o serviço, servir as mesas efetivamente, objetivamente, concretamente, servir as mesas com alimentos para os que passavam fome. Quer dizer, não era só pregação, não era só ensino, de daqui, não era só formação, não era só o testemunho de que a vítima morta, como ele mesmo anunciou, prenunciou, vivia agora em todos e todas que aderissem a ele, mas era também o serviço, servir a humanidade. Servir as vítimas do sistema que produz a morte. Servir aos atingidos pela barbárie dos que o crucificaram. Então, há 2 origens essenciais. Fala-se muitas outras, mas mencionarei 2. Uma origem de uma compreensão de fé num Cristo triunfalista. No Cristo que seduz a busca pelo poder.
pelo domínio dos outros, por se achar maior do que os outros, melhor do que os outros, por mandar os outros fazerem o que os de cima determinam. Esta igreja que surgiu desta matriz, esta igreja sempre esteve ao lado dos colonizadores. Esta igreja sempre empunhou as armas dos estados genocidas e assassinos. Esta igreja se calou diante das perseguições para rezar somente pelos mortos que eram vítimas das perseguições. Esta igreja se omitiu diante das grandes opressões truculentas que se traduziam na escravatura, na exploração cruel, desumana, promotora de prostituição, de exclusão das mulheres, de incorporação da juventude pelos exércitos genocidas e assassinos. A igreja que se aninhava em cima junto aos poderosos não enxergava embaixo as vítimas do poder dominador. Esta igreja triunfalista pretexta louvar a Jesus, o Jesus do trono, o Cristo do trono, o Cristo que virá, o Cristo triunfante, para perfumar e ensabonetar as destruições e a maldade, como se vê em nossos dias. Esta é uma tradição. E a outra é dos que e a das que entenderam que ser maior mesmo é aquele que mais serve, é o último, é o que não gosta de perfumarias, é o lugar daqueles que não se importam com placas, com homenagens, com honrarias, com titularidades, para servirem de elos de exibicionismo, espetáculos e shows. Estes que servem compreenderam que Jesus, ao dizer entre vós não será assim, quem quiser ser o maior, seja o último que serve a todos. Que Jesus propunha e expunha a todos que era preciso romper lá dentro como fora o modelo que cria triunfalismos em cima dos cadáveres dos que se dizem triunfantes. Aqueles que entenderam que Jesus disse entre vós não será assim, romperam com o sistema dominante. Romperam com o sistema explorador. Romperam com o sistema do mal. Romperam com o sistema satânico, aquele sobre o qual Jesus falou para Pedro, como vimos no domingo passado, quando ele disse claramente: os teus pensamentos, as tuas preocupações comigo são dos homens, aqueles lá que eu mataria e que eu mataram. Não os do Espírito Santo que o inspirara a dizer que Jesus era Messias, mas ele falou em Messias como Messias triunfante. Os que seguem Jesus para servirem a humanidade até o último momento da sua capacidade respiratória, estes romperam completamente os laços umbilicais com o sistema dominante que domina a mente da gente desde o útero materno até o final, até o túmulo. E aí se vê
Estes que romperam são as mães, são os pais, são os jovens, as jovens que se juntam a todas as pessoas de boa vontade que lutam para destruir, envergonhar e humilhar aqueles que são germinadores do mal e das trevas que destroem as pessoas e o meio ambiente. Estes que serviram, procuraram romper o mal que domina, que enfeita com o espetáculo do triunfalismo, estes foram os que se tornaram diáconos em Jerusalém no século I, e que não temeram, inclusive, como Estevão, o primeiro diácono, dizer o que Estevão disse, falando sobre a vertente, sobre a origem profética de Jesus. Ser apedrejado, e ao ser apedrejado, dizendo quem ele seguia, que não era os que davam as pedras para os apedrejadores. Estevão não seguia o ódio dos que o condenaram à pena de morte. Estevão não seguia a estrutura que cegava, que endurecia, que enrijecia, que amaldiçoava pensamentos e atos daqueles que o mataram. Estevão seguia o modelo da proposta do projeto de Jesus, que disse claramente: entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior e o primeiro, seja o último e sirva a todos. É disso que o mundo precisa hoje. O mundo que produz escárnios como Netanyahu, que produz maldades como OTAN, que produz brutalidades como juros, que destroem a economia dos pobres. O mundo que produz um sacrifício que se chama dólar. Este mundo é banido pelos que servem. Mas eles não querem banir somente das suas almas este mundo, com as suas matrizes crucificadoras, mas eles querem banir do próprio mundo esta matriz das trevas satânicas e do mal. Eles querem banir inclusive das igrejas esta maldade, este mundo, esta matriz que crucifica, que mata, que destrói, ainda sob deboches e escárnios. Então é diante disso que estamos, meu irmão, minha irmã. E diante desta dupla realidade que nos encontramos com as nossas perguntas. O que é que eu faço aqui? Que tipo de Jesus eu digo seguir? O triunfalista? Aquele proclamado por Pedro: tu és o Cristo de Deus, sem entender bem o que significava em termos desse Jesus que é o último de todos? Ou nós buscamos este Jesus que nos leva necessariamente à ruptura, ao corte, à limpeza com essa coisa terrível que aí destrói o nosso mundo, e destrói efetivamente, destrói concretamente, destrói diante dos nossos olhos que tudo enxergam, diante do nosso nariz que tudo cheira e cheira sangue, fuligem, fumaça, incêndios, diante das nossas mãos que tocam claramente a morte andando pelas ruas e por todos os lugares, morte dos que matam, morte dos que sacrificam, morte que conta com a adesão daqueles que querem os primeiros lugares para serem os maiores.
Eis aí, meu irmão, minha irmã. Ser seguidor de Jesus, ser seguidora de Jesus, ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, é servir. Servir com radicalismo, indo às raízes do serviço, ultrapassando as medidas esporádicas, aos atos eventuais, aos espetáculos, para servir de fato com radicalidade, com exemplo, com prática. Eis aí, colocado diante de nós, este grande desafio. Que Jesus, esse que propôs o modelo do serviço, seja para ti de fato este que serve e que te chama a servir. Que Deus, que é Pai e Mãe, segundo o Evangelho deste domingo, é o que enviou o Filho, que colocou sobre seu colo uma criança e disse: se alguém acolher em meu nome estas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Seja também a tua e a minha atitude. Acolhemos aquele que é Pai e que é Mãe, que envia Jesus para ser esta fonte inesgotável do serviço. E que o Espírito Santo, que é aquele que sopra este Jesus vivo e ressurreto da Páscoa, que derrotou na cruz com os crucificadores, derrotou na cruz os que o mataram, que derrotou na cruz o modelo gerador do triunfalismo, das armas, dos privilégios, da dominação e da destruição. Sopre em ti a Páscoa do Jesus vivo e ressurreto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.